Olá, meus caros, Gospel News no ar, da edição do dia 7 de março de 2019. Vamos às principais notícias e destaques que estão na pauta e na ordem do dia. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E se puder ajudar o canal para nós melhorarmos aqui a qualidade dos vídeos e áudios e etc., ajude abaixo no link da descrição, tem as informações. Dito isto, vamos sem mais delongas a então notícias ou trazer as mesmas aqui no Gospel News, lembrando que a apresentação e produção desse jornal é desse que vos fala, Bruno G. Maioria concorda com o hino nacional nas escolas, pesquisas relacionada à polêmica gerada pela carta do ministro da Educação. Segundo uma pesquisa do Instituto Paraná, a maioria dos brasileiros é a favor da proposta do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, de que os alunos sejam filmados cantando o hino nacional nas escolas. Concordo com esse pedido, 62,4% dos entrevistados, 29,5% discordam da iniciativa, que gerou uma grande polêmica nas redes sociais no final de fevereiro. Não concordam nem discordam 5,6% e 2,6% não souberam opinar. Interessante notar que tanto mais velho ou quanto mais velho, o entrevistado mais favorável é a proposta. Enquanto que 51,8% dos brasileiros com idade entre 16 e 24 apoiam a proposta de Rodrigues, 65,7% dos entrevistados com mais de 60 anos assim aprovam. Outro dado relevante é que quanto maior o grau de escolaridade, menor é o apoio ao que foi proposto. Segundo a pesquisa, 65,4% dos entrevistados com ensino fundamental apoiam, 63,3% dos formados no ensino médio também, e só, ou abaixo disso, 55,8% de formados no ensino superior. Isso quer dizer que quanto mais você estuda ou tem diplomas ou está apto a entender determinadas pautas, você se opina, segundo a pesquisa, obviamente, contrário a essa proposta aí de ufanismo, de patriotismo da própria, exatamente, vamos dizer assim, carta aí do Vélez ou do Rodrigues, referente à cantada do hino. Eu realmente, quando estava... Então, com relação à minha própria pessoa, já até relatei em outras oportunidades ou vídeos, eu sempre fui um pouco desrespeitoso a fazer, então, reverência à bandeira, cantar o hino nacional e tal. Até eu me recordo que, na época, eu usava um cabelo um pouco mais enorme, utilizava boné para esconder o mesmo, e aí tinha que tirar o boné, né, em respeito. E eu geralmente não tirava, eu me esquivava, ficava lá escondido para que ninguém me visse e viesse me repreender. Bem como na hora de cantar o hino eu nem cantava de fato, eu apenas balbuciava, ficava e tal, né? Era um pouco da minha anarquia, até muitos adolescentes fazem isso e eu até não discordo, porque na realidade no hino o que se tem que fazer mesmo é estudar a letra, que é muito rica, muito importante. Eu me recordo que fora feito um trabalho nesse sentido, que a gente tinha que procurar no dicionário as palavras difíceis que estavam no hino. Isso é relevante. Agora, a questão, claro, tem que ensinar a reverência, mas de cantar todo dia um hino, né? Eu sei que isso em outras épocas assim se fazia, mas na minha época não. Era geralmente próximo do Dia da Bandeira, da Proclamação da República ou de algum evento interessante, de relevância na cidade, ou quando vinha uma autoridade e tal, de relevância da cidade, não, perdão, da escola e tal. Mas, do contrário, não se tinha, né? Agora, fazer isso aí todo dia acho muito exaustivo e até muito chato, né? E principalmente a questão aí de vídeo, gravar e tal, para demonstrar patriotismo. Eu sei que os mais idosos, né, gostam muito do patriotismo, né, o regime militar, alguns são bem apreciadores desse regime e tal. Eu me recordo meus avós, principalmente meu avô, gostava muito, falava que era bom, tinha mais respeito, que não tinha tanta badernaria, vamos dizer assim, ou não havia baderna, melhor dizendo, bandalheira, né, se respeitava. E eu, com relação a meus avós, principalmente a minha avó, ela sempre cantava um hino, ela sabia todos os hinos de cor. Com 90 e poucos anos ela sabia cantar o hino nacional de cor, o hino da bandeira, o hino, tantos outros hinos que eu nem sabia,
Interessante isso, né? Porque na época dela aprendeu, realmente decorou de cor e salteado, ok? Essa é a minha opinião, né? Dependendo daqueles que diverjam. A pesquisa aqui foi com poucas pessoas também, não quer dizer que a maioria da população acorde ou venha discordar, né? Claro que tem aqueles que concordam, mas eu acho que se for todo dia levantar a bandeira, isso vai ficar muito monótono e a escola não é só para isso. E depois tem a outra problemática, que é utilizar o slogan, né? Depois veio uma carta para retificar isso, do próprio ministro, o slogan da campanha Bolsonaro, Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Acho isso também muito perverso, porque está colocando uma ideologia ou partido aí. Ok? Comente acerca dessa notícia e tal, vamos à outra. Referente ainda ao campo político também. Trump diz que socialismo é um pesadelo e que não tem nada a ver com justiça. O presidente Donald Trump discursou na Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, ou CPAC, lá nos Estados Unidos, realizado no National Harbor, perto da capital Washington. Seu discurso demonstrou o tom eleitoral com críticas à oposição democrática. Aqui é interessante, né? Se fala do Foro de São Paulo no Brasil para tentar implementar o socialismo, a política bolivariana. E lá nos Estados Unidos tem um evento semelhante para implementar o direitismo ou conservadorismo, né? Que é essa Conferência de Ação Política Conservadora. Então, tem dos dois lados e a gente não pode deixar de falar, principalmente aqueles que prezam pela coerência e não pelo fanatismo. Trump, que vai tentar a reeleição, prometeu que os Estados Unidos nunca serão socialistas. O socialismo não é sobre o meio ambiente, não é sobre a justiça, não é sobre a virtude. É sobre o poder da classe governante. Veja o que está acontecendo na Venezuela e em outros lugares, alertou. Em seguida, complementou: estamos aqui porque o futuro não pertence aos que acreditam no socialismo. O futuro pertence aos que acreditam na liberdade. E os Estados Unidos nunca serão um país socialista. Em seu longo discurso, o bilionário reiterou seu compromisso com causas com as quais os conservadores se identificam. Citou o termo uma dúzia de vezes, criticando aqueles que tentam fazer com que essa filosofia chegue à Casa Branca, sem mencionar diretamente o senador Bernie Sanders, que já lançou sua pré-candidatura para o pleito. O presidente afirmou que os rivais estão adotando o pesadelo socialista. A grande realidade, isso aqui é um exagero do Donald Trump com toda certeza, também Bolsonaro quando falou na questão do socialismo e tal, porque a grande realidade, nem em Cuba, nem em Venezuela, nem em qualquer outro país que implemente ou esteja implementando o socialismo, de fato está implementando o mesmo, a essência do mesmo. Porque eu já disse que existe um pseudo-socialismo, até mesmo o comunismo. Aquela frase, aquele chavão que já até virou da direita, né? O socialismo não deu certo em lugar nenhum. Ora, não deu certo porque de fato não foi implementado. Claro que não foi implementado. Só não enxerga quem de fato não analisa as coisas. Por quê? Como pode ser implementado o socialismo que preza pela falta de pobreza, pela igualdade, pelo socialismo para todos e tal, se, por exemplo, no caso da Venezuela, você tem a maior parte, ou a população praticamente inteira no socialismo, e o seu presidente tem as prerrogativas, bem como na Cuba, ou em Cuba. Nós não temos socialismo, porque o que nós temos aí na realidade é socialismo para a população e para a cúpula, ou para os governantes desses países ditos socialistas, o capitalismo. Para você ter uma ideia, tem informações que Nicolás Maduro tem um neto ou uma neta nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, né, liberdade e tal. Tem outros familiares, inclusive, em outras partes do mundo. Ele já foi flagrado num vídeo comendo em altos restaurantes, no sentido de ser realmente cheio de garbo, de elegância e caro, nos Emirados Árabes. Então, como que é isso? A população passando fome e ele tendo as regalias. Na Cuba, então, nem se fala. São várias as denúncias contra o governo da família do Fidel Castro e tal, né? Nós tivemos até alguns cubanos que tentaram ser refugiados aqui durante as Olimpíadas e tal. Nós tivemos essa problemática dos mais médicos, porque, olha se isso é justo. O camarada trabalha aqui, os cubanos trabalhavam aqui, ganhando 10 mil reais. Exemplo, não sei exatamente o valor, mas poderia chegar a esse patamar. Só que o que eles recebiam de reais?
no mínimo 1.000, olhe lá. O restante todo ia para o governo cubano e para a família, obviamente, de Fidel Castro. Você percebe lá que também tem essas regalias. Então, o socialismo não deu certo em uma parte do mundo porque de fato não foi implementado. É um pseudo-socialismo, é uma falácia. Bem como o comunismo. Depois que acabou ali aquela guerra, né, o Muro de Berlim, acho que era a Guerra Fria que falava, né, a União Soviética se desfez e tal, acabou-se também o regime comunista, apesar de hoje nós temos a Rússia, né, nós temos também a China, mas na realidade, por exemplo, na China não se tem um comunismo de fato, porque o comunismo prezava o quê? Para fechar totalmente o mercado. E não é fechado o mercado econômico da China, inclusive ela conversa até com os Estados Unidos. E aí a diferença da China para a Venezuela. A Venezuela tem um pseudo-socialismo e um mercado fechado. Por conta do ditador, e é ditador mesmo, Nicolás Maduro. Lá não. Se tem o Partido Comunista, que pode ser, entre aspas, uma ditadura, no entanto o mercado é aberto e isso proporciona para a China crescimento. Sem falar, claro, do fator populacional, né, dela ter a maior população do mundo, aí com 2 bilhões, ou chegando a quase isso, 2 bilhões de habitantes chineses, né? E para o lado da Rússia, nós temos também, ela abre algum também precedente, ela abre um pouco o seu mercado, ela tem a ressalva da questão bélica, que tem poder e tal, então muitos ficam temerosos com ela, então ela tem como fazer uma espécie de barganha, enfim. É interessante você analisar a política externa mesmo dos países, né? Na Coreia do Norte estava fechada, agora estão abrindo, ou tentando abrir. O presidente que lá está, a Coreia do Norte, está tentando abrir o mercado, porque estão passando fome, já passaram, já teve mortandade por conta disso. Inclusive, ele já falou até mesmo com o presidente sul-coreano, que tem uma certa, vamos dizer assim, desafeto, tinha um certo desafeto com a Coreia do Sul, por conta, né, uma representar um pouco o capitalismo, o outro o comunismo e tal, mas está se aproximando, está pedindo ajuda humanitária até para a ONU, tentando conversar com outros países e tal. É diferente da Venezuela, que não tem um socialismo de verdade. Porque o socialismo de verdade prezava o quê? Para todos iguais, inclusive a grande elite. Ou os governantes, por exemplo, se eu ganho 5, vamos colocar, 5 reais, né, se fosse aqui no Brasil, o governador também tinha que ganhar 5 reais. Mas aonde que isso vai acontecer, né? Aí quando eu falo que é exagero lá da parte do Donald Trump, da parte até às vezes do Bolsonaro, é que aqui no Brasil nós nunca tivemos socialismo. Nós tivemos esse pseudo-socialismo da Venezuela e até muito mais pseudo-socialismo do que a própria Venezuela, que lá é dito que é um socialismo. Aqui nós não tivemos, estava uma espécie de socialismo camuflado, mas que não era socialismo, porque no governo do PT ou da Dilma e a esquerda, nós tínhamos aí o capitalismo, eles não acabaram com o capitalismo, né? É o socialismo democrático. O socialismo democrático exatamente pela forma do capitalismo, né? Foi tirado, né? Porque eles gostam muito de prezar, não vou ajudar o pobre, vou trabalhar com o social, mas ora bolas, desde que não tiro meus milhões do meu bolso, né? Não, vão tirar do outro, vão tirar do contribuinte e tal, vão tirar lá do empresário, mas do eu de governante, não. Até essas questões aí que estão falando da Previdência e tal, eu acho que deve a esquerda trabalhar nesse sentido, mas de uma maneira sincera, mas a gente percebe que não, né? Eles fazem a oposição exatamente por conta, vai pesar nos seus bolsos, porque estão com medo de perder a suntuosa Previdência que eles ganham, né? Ou poderão ganhar depois, obviamente, que forem aposentados, os novos aí, representantes da esquerda. Então a grande questão é essa, e não necessariamente o pobre. O pobre eles usam aí como uma espécie de bode expiatório, ou boi de piranha, coisa nesse sentido, para eles, de fato, se enriquecer. Essa é a grande realidade. Então, esse discurso é extremista. Tanto esse discurso é extremista de parte do Donald Trump, Bolsonaro, como da esquerda é extremista dizer que o Bolsonaro é um terrível, é isso, é aquilo outro, como se ele não pensasse também um pouco no social, porque não tem nem como não pensar. Por exemplo, no Brasil nós temos uma Constituição cidadã, só se acabar com ela, né, que preza por bastante direitos sociais. Ele pode tirar um ou outro, no entanto, ainda faz alguma coisa, né? Não é o extremismo do capitalismo, que poderá ser, né? Mas ele não tem, porque tem a questão do peso e contrapeso, ou seja, ele tem a política dele, no entanto, ele está mudando, porque vem as críticas. Por exemplo,
eu já citei, parece que foi no último Gospel News, que ele não vai mudar, ou pelo menos não pensa no momento em mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Por que não quer? Por que não pretende? Porque já veio aos ouvidos dele, também acho que é ministra do meio ambiente, não é do meio ambiente, do agronegócio, enfim, a bancada ali veio atrás dele e já disse, olha, se nós fazemos isso, nós vamos perder a exportação de carne para os povos árabes. Não dá para fazer isso. Então ele já está, né, um pouco com o pé atrás. Até porque ele ia fazer a jogada dos Estados Unidos, como eu já disse. Em outra oportunidade, os Estados Unidos joga um verde, o Brasil abraça o verde, e aí ele escolhe o Maduro e pronto, faz a jogatina deles. Quer dizer, os Estados Unidos, acho que é na carne mesmo, que tem uma concorrência com o Brasil, em determinada carne, para os chineses. Tem outras matérias-primas também. Tem um mercado aí com os chineses, eu não me recordo exatamente. Aí o que ocorre? Os chineses exportam, aliás, importam do Brasil. O Brasil exporta para os chineses. Os Estados Unidos disse, Donald Trump, olha, Bolsonaro, você tem que acabar com todos os laços com a China, com o viés sociológico da China. Ora bolas. Aí vai lá, o Bolsonaro faz isso, o que acontece? A China vai comprar dos Estados Unidos, que é o seu principal concorrente do Brasil. Não é uma esperteza deles? Não é uma esperteza? Claro que é. O Brasil vai ficar capaz dos Estados Unidos? O Brasil vai ficar capaz de qualquer outro país? Tem que respeitar a soberania e não tem que ser maluco atrás de pautas extremistas, tá? Tem coisas assim que não bate, porque essa questão da embaixada é um modo de agradar os evangélicos, porque cultua Israel. Eu já falei a minha opinião aqui no canal de Israel, tá? Eu não estou para cultuar Israel, estou para cultuar o Deus de Israel, é uma outra coisa. Eu sei que eles têm, assim, as bênçãos de Deus e tal, mas eu não estou aqui para cultuar homem ou criatura. Eu tenho que honrar ao Criador e não a criatura, porque o povo de Israel é criatura. Pois bem, e não é antissemitismo, não. Eu sou contra qualquer coisa nesse sentido, tem que respeitar e tal. A gente sabe como o povo judeu sofreu por conta do Holocausto e por aí em diante. Mas o fato é que Bolsonaro está defendendo a aula do evangélico. Aí isso é, para o outro lado, para aqueles que discernem, sabem de política, algo perverso, algo que fica no campo espiritual, mas que vai ter problemáticas no campo político. Porque o outro lado não pensa nisso. E tantas outras posições dele. Então, ele está se moldando, assim como o Lula se moldou também, porque eles queriam implementar algumas coisas, algumas pautas bem extremistas, principalmente a questão da PL, e é verdade, PL, proposta de lei 122, a fim de dar mais direitos ao povo, à comunidade LGBTQI, podendo até mesmo silenciar ou calar a boca de um pregador e tal. Mas quando veio a bancada evangélica falar com eles, eles deram, né, um pé para trás, né? Não, tá, nós vamos agradar, não, respeito e tal. E ficou assim. Tanto é que a proposta foi, parece que, arquivada no Congresso. E em 2013 houve ação no governo do Lula, perdão, não era no Lula, eu ia falar, no Lula, mas era no Dilma. E o STF nem deu a preço algum. Agora foi dar porque está o governo Bolsonaro para fazer. Então aí, de fato, oposição, etc. Então só para você entender. Bom, eu já falei demais, vamos à última notícia aqui, senão fica complicado. Vamos a essa notícia, até porque eu não falei no último Gospel Prime, aliás, Gospel News aqui. Estou com referência do site. Vamos lá. Presidente diz que Bolsonaro não teve intenção de criticar carnaval. Nessa quarta-feira, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o SECOM-PR, esclareceu que o presidente Jair Bolsonaro não teve a intenção de criticar o carnaval ao divulgar o vídeo polêmico com cenas pornográficas filmadas durante o desfile de blocos carnavalescos. A SECOM declarou que o presidente quis caracterizar uma distorção clara do espírito de alegria comumente associado ao carnaval ao publicar o vídeo no seu Twitter. Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco que simbolizava a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular, diz a nota. A divulgação do vídeo tem gerado uma série de críticas ao presidente, inclusive diversos pedidos para que ele seja
afastado da Previdência, como eu trouxe ontem no Gospel News, referente à possibilidade dele ser impeachmentado mesmo, e até o jurista Miguel Real estava defendendo esta pauta ou este pedido, né, de impeachment. É um absurdo, no meu modo de ver, é um absurdo. É claro que não deveria se meter com isso aí, colocar o vídeo também concordo. Agora, por outro lado, a gente deve pensar e refletir como é alguns blocos de carnaval. Não podemos generalizar, é fato, mas existe isso aí, ó, essas esbórnias, esses bacanais, né, para não dizer qualquer outra palavra, né, mas pejorativa. Agora vem se desculpar porque ficou na ideia, ou vendeu a ideia que, inclusive para o mundo, né, internacionalmente também, teve repercussão na mídia internacional, que ele era contra o carnaval. Então, peraí, vamos suavizar a coisa, né? Vamos fazer o meu eufemismo aqui, vamos dizer o seguinte, não foi bem assim que eu disse, né? Mas aqui dá para entender, e até se valendo nas próprias palavras que ele mesmo disse, né? Enfim, aí agradou a ala dos evangélicos, que os mais conservadores, né, que são contra o carnaval, outra ala já ficou mais cética ou reclamou, como Kim Kataguiri, que fez parte do governo, ou defendeu principalmente no segundo turno o governo Bolsonaro, que é uma ala pautada mais ao liberalismo econômico, que não tem nada a ver com conservadorismo, talvez na política sim, mas não de usos e costumes ou na moral, que tem a ver com a bancada evangélica. Então deu essa dicotomia aí de abordagem de assuntos e tal, né, ou essa, de fato, diferenciação nas opiniões, e então ele acabou mudando por conta disso, né. Veja que não dá para fazer o que ele quer, né, então tem que analisar tudo dentro do seu contexto, tá. E o interessante é que o Silas Malafaia, que outrora falava contra o carnaval, está indo aí pro carnaval, né? Então, por isso que eu digo, até na bancada evangélica ou no grupo evangélico, nós já temos bastante liberais, né? Dos usos e costumes ou da moral, né? E igrejas indo para blocos carnavalescos já é demonstrar isso, que estão afim da festa, que querem a festa. E talvez se houver o fim da festa, da festa, eles nem vão, de fato, defender o fim, mas sim contestar, né? É a grande realidade. Para ver como é que está mudando tudo o evangelho, etc. Bom, já me estendi demais aqui. Dê o seu like, comente. Por favor, se você puder ajudar o canal, ajude para a gente resolver aí alguns problemas também que eu estou tendo. E, enfim, pagar algumas parcelas aí, tá? Então, faça isso se você puder. Abaixo tem as informações. Se quiser entrar em contato, tem um e-mail também. Eu estou preparando para mais tarde aí outro tipo de contato. Se der tudo certo, eu divulgo aqui, ok? Abraço e até a próxima.